Senhoras e senhores, mais uma vez estamos aqui no nosso programa Núcleo Transdisciplinar de Direito e Psicologia. Desta vez com abrangência ainda maior, com o pessoal de comunicação social. Muito obrigado ao pessoal de comunicação social da Faculdade Cidade, aqui em Salvador, Bahia, Faculdade Cidade no Comércio, aqui em Salvador, Bahia. Muito obrigado ao querido coordenador, o professor Diego, por a sessão desse auditório lotado. Muito obrigado a vocês, alunos de Direito, de Psicologia, de Administração, de Contábeis, de Comunicação Social, da Faculdade Cidade, aqui no Comércio, aqui em Salvador. Muito obrigado, estamos ao vivo aqui, mais um programa Núcleo Transdisciplinar de Direito e Psicologia, já com abrangência agora também do pessoal de Comunicação Social, de Administração e de Contábeis, para um assunto interessante que nós vamos continuar hoje, que é o assédio moral nas relações de trabalho. E o que vem a ser o assédio moral nas relações de trabalho? É muito importante que a gente possa discutir esse tema, não só nesse programa, mas no próximo programa também. Nós vamos discutir esse tema, debater esse tema. E o senhor pode interagir conosco, mandando um e-mail para o nosso e-mail, tribunaljuri@hotmail.com. E também no portal Jorge Guedes, www.portaljorgeguedes.com. É um portal muitíssimo visitado na esfera nacional e internacional, e eu agradeço a produção do programa Jorge Guedes por essa oportunidade de estar aqui. Meu nome é Carlos Henrique Alves Martinez, meu telefone está aí, caso queiram entrar em contato, é o 7191030089, atendimento direto. Eu sou advogado criminalista e analista comportamental empresarial, e nós temos feito experiências com técnicas de hipnose e regressão nas empresas, na análise comportamental empresarial, as regras de hipnose e as técnicas de hipnose e regressão, que é muito importante para que a gente possa harmonizar a empresa. A empresa tem, além dos seus recursos financeiros, dos seus recursos tecnológicos, a empresa precisa do seu capital humano, das pessoas, e as pessoas não trabalham sozinhas, precisam trabalhar em grupos, em agrupamento. Vamos nos lembrar sempre, o ser humano é um ser gregário, é um ser que vive em sociedade, vive em grupos, vive em bandos, como os pássaros, os animais. Então nós precisamos na empresa, de forma na análise organizacional, comportamental, nós precisamos que essas pessoas trabalhem de forma harmônica, para que possam ser felizes no seu trabalho. Eu acho que uma grande empresa, uma empresa de responsabilidade social, tem interesse que o seu colaborador seja feliz no seu trabalho, e também o seu colaborador tem que ter interesse de atingir as metas e os objetivos possíveis e razoáveis da companhia, da instituição, da empresa que ele está trabalhando. Então, nosso trabalho, também trabalhamos com hipnose e regressão, porque às vezes o funcionário, o colaborador, ele traz problemas de família, problemas sociais e diversos outros problemas. Então, nós trabalhamos no sentido de recuperar essas pessoas, porque é importante que esse capital humano esteja bem psicologicamente, bem psiquicamente, com as suas faculdades mentais e o seu comportamento adequado para servir cada vez mais aos interesses das empresas e possa produzir cada vez mais a empresa e ele também ser feliz, já que nós, seres humanos, na sociedade contemporânea, nós passamos a maior parte do nosso tempo dentro de uma empresa, dentro de um trabalho. Então, se a gente não for feliz no trabalho, vai ficar complicado. Então, nós precisamos trabalhar essa questão e nós estamos às ordens aí para as empresas, que eu também sou bacharel em psicologia, além de advogado, bacharel em psicanálise, mestre e doutor em psicanálise. Então, eu posso trabalhar muito bem com a questão. Sou registrado no SINT, Sindicato Nacional dos Terapeutas, o único sindicato que tem um registro no nacional pelo Ministério do Trabalho, e eu posso trabalhar na questão da análise comportamental empresarial com técnicas de hipnose e regressão. E as empresas estão nos procurando, nós estamos servindo também, aproveitando esse trabalho maravilhoso que nós estamos fazendo nesta linha. Nós estamos trabalhando agora, hoje, com assédio moral nas relações de trabalho. E o que vem a ser o assédio moral nas relações de trabalho? É muito difícil a empresa controlar todos os setores. Um diretor de uma empresa, é muito difícil ele controlar todos os setores. Então ele precisa realmente delegar poderes. E essa delegação de poderes, ela se torna um pouco perigosa. Por que ela se torna perigosa? Porque ele vai delegar um poder a um chefe intermediário. E esse chefe intermediário é da confiança do diretor.
Lógico, na hierarquia, observem bem, nós temos um diretor geral de uma empresa, uma hierarquia simples, tá? Bem simples. Nós temos um chefe intermediário e nós temos os colaboradores. Os colaboradores não têm acesso ao diretor, que é o superior do seu superior. Notem e percebam onde eu quero chegar. Esse chefe intermediário, ele pode assumir uma chefia agora. Por exemplo, um coordenador, ele assume. Eu tenho um caso, inclusive, concreto como advogado, e eu recomendo que as empresas façam um trabalho preventivo, posto que é importante esse trabalho preventivo. Afinal de contas, nós estamos diante de um dano moral que pode custar 50 mil reais, 100 mil reais. Então, é bom que a empresa faça um trabalho preventivo para evitar um prejuízo desse numa ação de dano moral, por assédio moral nas relações de trabalho, que vai correr no seu trabalho. Então, o chefe intermediário, vamos imaginar, eu tenho um caso desse concreto, a pessoa sabe que eu estou falando, eu já falei, inclusive já coloquei a questão desse chefe para os seus diretores, com certeza ele deve nos próximos dias sair. Eu até acredito porque ele está gerando sérios prejuízos a essa empresa, e eu tenho trabalhado nesse sistema dessa auditoria, dessa prevenção, e eu até digo a ele aqui, de público, ele sabe, eu não digo o nome, não declino o nome por ética profissional, mas eu estou dizendo claramente a ele aqui, saia rápido. Saia rápido para não gerar prejuízo à empresa, à companhia. Não fique no cargo de coordenador. Saia rápido desse cargo. Não fique nesse cargo muito tempo. Não demore. Saia rápido para não prejudicar mais ainda a empresa e gerar sérios prejuízos à empresa, já que seus superiores não sabem o que o senhor está fazendo. O senhor está assediando moralmente, sim, os seus subordinados. E o que acontece? O subordinado não tem como passar por cima dele ao seu diretor. Então, o nosso trabalho é um trabalho também de auditoria. Nós auditamos, nós vamos acompanhar, nós fazemos um trabalho sigiloso. Às vezes, nós vamos pegar os colaboradores em um formulário e ele não precisa se identificar para fazer uma avaliação do seu superior hierárquico, levar ao diretor, para justamente que o diretor possa tomar conhecimento das ações desse homem de confiança que eles podem estar prejudicando a empresa. E o senhor sabe que está assediando moralmente e pode responder na sua pessoa física, porque a empresa pode chamar o senhor a lide para que o senhor possa também responsabilizar, já que o ato também é seu, principalmente constrangimento ilícito, que é crime. O senhor sabe que é crime. Então ocorre muito nas empresas, por exemplo, quando um coordenador novo assume o cargo. O coordenador novo assumiu, ele não quer nenhum colaborador que seja amigo do antigo coordenador, do antigo chefe intermediário. Vamos falar em chefe intermediário também. Então ele não quer, ele quer uma equipe dele. Então ele começa a assediar aqueles que foram amigos do antigo ou que tinham relações com o antigo superior, chefe intermediário, passa a assediar, colocando ali, metas impossíveis de serem alcançadas. Justamente para quê? Para demiti-lo. Para colocar quem? Colocar alguém dele, da confiança dele. Isso é um assédio moral, certo? E o senhor sabe que eu estou falando com o senhor. O senhor sabe, porque eu já estive na empresa fazendo essa auditoria, e o senhor sabe. E mais uma vez um recado. Sai rápido, não demora. Não demora não, sai rápido, só vai gerar prejuízo à companhia, vai gerar prejuízo à empresa. Então o assédio moral, ele se caracteriza muito por uma questão de intimidação, por uma questão de humilhação, porque você tem que tratar bem as pessoas. O tratar bem as pessoas, hoje, numa sociedade civilizada, é muito importante. Por quê? Porque aquele tratar mal do funcionário antigo, aquela coisa de gritar com o funcionário, aquela coisa de tratá-lo de forma humilhante, ficou no passado. Hoje o servidor, o colaborador, desde os mais simples colaborador, mais simples, nas funções mais simples, até o mais graduado, ele precisa ser estimulado, ele precisa ser trabalhado. Trabalhado para quê? Para que ele fique contente, para que ele fique satisfeito. E os problemas têm que ser resolvidos através de um diálogo sincero, sereno, tranquilo, para que justamente ele possa se ajustar. Porque as demissões, elas custam muito para as companhias. É um custo muito alto, demitir, é um custo muito alto. Então ter um quadro de capital humano valorizado, um quadro que faça uma carreira dentro de uma companhia é muito importante. Não só para o colaborador, mas também para a companhia. A renovação também é importante, mas chega um ponto que é importante também manter um quadro de capital humano. E às vezes o funcionário, o colaborador, que é um bom funcionário, ele pode estar passando por um problema pessoal, íntimo, né? Então nesse momento nós vamos trabalhar o quê? Vamos trabalhar também com ele com a terapia. E a terapia pode envolver, no caso, se houver a permissão dele, evidentemente, se ele quiser, inclusive sigilosa, pode envolver a hipnose e a regressão.
pode trabalhar na terapia. Para quê? Para que ele volte às suas funções na companhia, na empresa, e ele possa desenvolver bem com as suas funções. Não vamos nos esquecer, nós passamos o maior tempo das nossas vidas no nosso trabalho. Temos que fazê-lo com prazer, com amor, com dedicação. E nós temos que também compreender que a empresa, a instituição, precisa sobreviver. E sua sobrevivência depende de quê? Depende dela atingir as suas metas, os seus objetivos. Lógico, dentro de possibilidades plausíveis, razoáveis, né? Dentro de coisas coerentes, evidentemente, né? Ninguém vai querer com a empresa colocar metas impossíveis para os seus servidores, para os seus colaboradores, é um assédio moral. Metas incabíveis, metas inconcebíveis, é um assédio moral muito grande, um assédio moral incrível, entendeu? Colocar metas possíveis, atingíveis, toleráveis para o ser humano é normal, é natural, é justo. E temos que fazê-lo de forma que o colaborador, que o servidor, o faça com prazer, com vontade, com determinação. Porque se ele não fizer com prazer, ele vai fazer com má vontade. E com má vontade ele prejudica quem? A empresa, a companhia, não é? E a todos os seus colegas que estão ao seu redor, que a má vontade de um servidor, o mau humor de um servidor, de um colaborador, contamina outros. É como a maçã podre contamina todo o cesto. Então, se todos estão vibrando numa posição positiva, numa energia positiva, a empresa vai sentir essa energia, e essa energia é importante. E não pode ser um chefe intermediário, um simples coordenador que foi trocado de hoje para amanhã e que venha desestabilizar isso. Esse cidadão não pode. E eu já vou repetir mais uma vez, e repito mesmo, que eu não tenho problema nenhum, que eu faça esse tipo de auditoria, né? Esse chefe intermediário deve ser afastado imediatamente, para não prejudicar os interesses e negócios da companhia, porque ele está prejudicando sim, com sua arrogância, com sua prepotência, com a sua forma de falar errada, com a sua forma de criticar, com a sua forma de humilhar, com a sua forma de submeter, colocar o colaborador submisso a ele, colocando metas impossíveis de serem atingidas, né? Desvalorizando mesmo o trabalho daquele colaborador, daquele servidor. Ele pode gerar e vai gerar um dano moral. Esse dano moral para no justiça do trabalho. Quem paga é a companhia. Mas ele pode ser responsabilizado também na esfera criminal com o constrangimento ilícito, e nós estamos querendo justamente isso, e esse alerta para as empresas e companhias que possamos fazer, então, esse trabalho que é muito importante, esse trabalho. Nós estamos aqui no estúdio Rádio Web, Voz da Cidade, da Faculdade Cidade. Mais uma vez, agradecimentos à diretoria da Faculdade Cidade, a todos os nossos alunos de Comunicação Social, de Direito e Psicologia, meus agradecimentos. E nós vamos agora continuar o nosso trabalho sobre a questão do assédio moral nas relações de trabalho. O assédio moral nas relações de trabalho, o sentido de assediar é o que está no quadro. Assediar é submeter alguém sem trégua. Porque o assédio, ele caracteriza uma questão constante. Assediar é submeter, né, alguém sem trégua a pequenos, médios ou grandes ataques. Esse sem trégua, em tese, é um assédio contínuo, é um assédio continuado, sem trégua, sem parar. Mas pode ser um grande ataque, um ataque fulminante, que pode caracterizar também. Então, esses ataques são repetidos e com insistência, cujos atos têm significado e deixam na vítima, a vítima do assédio, o sentimento de ter sido maltratada, desprezada, humilhada, entendeu? Desgastada, desvalorizada e etc. Esse ataque de desvalorização profissional, ele gera enormes prejuízos na vítima, podendo levá-la à depressão, podendo levá-la ao transtorno do pânico. E muitas vezes um bom funcionário na companhia, na empresa, está com depressão, está com transtorno de pânico, e a empresa não sabe por quê. Não sabe, mas a origem está ali, o chefe intermediário. Esse que é de confiança do diretor, que o diretor pensa que é um amigo, que está colaborando com a companhia. Não, ele está prejudicando a companhia. Então, esse funcionário, essa vítima, ela precisa de fazer a
terapia. E nós temos as técnicas de terapia. Nós estamos fazendo o primeiro curso de análise comportamental empresarial com técnicas de hipnose e regressão. Muito interessante. Ele vai ser presencial. Nós vamos ter, no máximo, 2 alunos. É um curso bem concentrado. E vamos ter também ele via internet. Ligue, participe. Nós estamos com isso. Esse vai ser, já estamos lançando agora para 2015, já a partir deste mês de março, a partir de segunda-feira que vem. Já estaremos com isso no dia 2 de março de 2015. Aproveite a oportunidade, venha conosco, participe conosco. Então, esse é o sentido de assediar. O chefe intermediário, ele pode intimidar, ele pode humilhar, ele pode desvalorizar ou impor, como já disse, metas impossíveis de serem alcançadas. Se não alcançar tal meta, aquela meta que é incoerente para o mercado, que é impossível de ser alcançada, uma meta. Por exemplo, tentar uma meta antes do carnaval. Muitos chefes intermediários fizeram isso. Metas antes do carnaval. Como é que vai conseguir atingir uma meta antes de um carnaval como é o nosso, por exemplo, no caso da Bahia, onde há uma paralisação total? É uma meta impossível. É uma coisa de intimidação, de desvalorização, de humilhação, de maltrato. O senhor sabe o que eu estou falando com o senhor. Sai daí logo. Não fica não, para não gerar prejuízo para a companhia. Veja só, a palavra então surge quando nós estudamos esses chefes intermediários e muitas vezes vários estudos têm demonstrado que se tratam de psicopatas. E nós vamos entrar um pouquinho em psicopata na empresa. É preciso que a gente possa detectar o psicopata na empresa. Ele faz muito mal ao meio de trabalho. E vamos então dar um significado. O que representa para o senhor e para a senhora um psicopata? Vamos lá? Vamos fazer esse estudo? O que representa um psicopata? A palavra psicopata significa literalmente mente doente. Segundo definição de Karen Danes e Jessica Fellows. Então, este psicopata, que em tese é uma mente doente, mas que na realidade, se a gente sair da literalidade e a gente for para o DSM, que é da APA, da Associação dos Psiquiatras Americanos, né, que é um código internacionalmente aceito, que estuda hoje os transtornos, nós vamos ver que se trata de um transtorno da personalidade antissocial. Então, eles, psicopatas, eles têm total controle de sua consciência e do seu comportamento. Ele tem total controle de sua consciência e de seu comportamento. Esse controle que ele tem faz com que ele não tenha empatia para com ninguém. Ele não tem sentimentos. Ele não tem... Se ele chorar, é mentira. Ele não tem simpatia. Ele quer subir na empresa a qualquer momento. Ele quer maltratar. Ele quer trapacear. Ele não tem interesse nos objetivos legítimos da companhia, da empresa, da instituição, que são atingir suas metas de forma legítima e ele desenvolver um trabalho legítimo como profissional, desenvolver-se, etc. Não tem esse interesse. Ele tem o interesse de trapacear, de mentir, de levantar falsos, de levantar calúnia, difamação, injúria. Esse é o interesse dele, manipulador. Este manipulador é o psicopata. E nós temos que detectar o psicopata na empresa, justamente para neutralizar a sua ação, porque sua ação pode ser extremamente prejudicial à companhia. Nós temos um livro de psicologia jurídica que eu gosto muito, eu gostaria de colocar aqui também, a gente tem colocado, mandar um abraço para o pessoal da Atlas, editora Atlas, que é uma editora por excelência em seus livros, não é? Nós temos um livro de psicologia jurídica, um livro muito bom, que é o livro do José Osmi Fiorelli, Psicologia Jurídica da Atlas. É um livro muito bom. Nós vamos, inclusive, no próximo programa falar desse livro. E aqui eu mando um abraço ao pessoal da Atlas, não é? Mais uma vez aqui, nossos agradecimentos à Faculdade Cidade, que fica aqui no Comércio, em Salvador, Bahia. Né? Ela está nos cedendo o estúdio dela, que está lotado. Muito obrigado a vocês todos pela participação aqui conosco. Pessoal de comunicação social, pessoal de direito, pessoal de psicologia, né? Graças a Deus, pessoal de administração também, porque é um assunto que o administrador tem que conhecer, pessoal de contábeis, o pessoal de contabilidade também tem que conhecer. Mais uma vez, muito obrigado a todos vocês por essa oportunidade e mais uma vez ao portal jorgeguedes.com, que tanto tem nos ajudado, auxiliado nessa parceria, nesse programa que nós estamos levando conhecimento, cultura ao senhor e à senhora, ao meio social. Então, voltando aqui o psicopata é uma pessoa que representa verdadeiros perigos. O psicopata pode ser detectado na infância, quando ele começa a maltratar pequenos animais.
ele pode ser produto do meio, como pode ser genético também. Nós podemos ter um comportamento ontogenético, ou seja, um comportamento que já nasce com ele, aquele distúrbio, aquele problema mental, né? Nós temos o livro Psicopatas também, que nós estamos lendo, vamos ler no próximo programa também, vamos aprofundar, porque o psicopata na empresa ele gera enorme prejuízo. Assim como ele maltrata animais na infância, ele também maltrata pessoas na fase adulta, também num cargo de chefia, só que de outra forma. Não de uma forma com a violência direta, porque nós temos o dano moral, nós temos o assédio moral direto e o indireto. E o indireto é aquele sutil. É aquele que numa reunião você desvaloriza o trabalho daquela pessoa. E às vezes o trabalho daquela pessoa foi bom. Às vezes você coloca uma meta impossível somente para aquela pessoa, enquanto tem 2 ou 3 que não tem aquela meta. Não é? Caso que eu estou, inclusive, agora, recentemente, nessa companhia. Ele coloca uma meta impossível para um. Antes do carnaval, o senhor terá que atingir isso. E os outros 2 estão fazendo aquela mesma coisa, não tem que atingir nada. 2 ou 3 estão naquela mesma situação. Posição desigual, desleal, desonesta, típico do psicopata, que não tem sentimento de amor para com o próximo. Ele não tem sentimento, não tem empatia por ninguém. Ele só volta-se para si. Ele é um narcisista por excelência, egocentrismo total. E ele só quer fazer o mal às pessoas. E ele é perigosíssimo, porque ele, se demonstrar emoção, é uma emoção fingida, é uma emoção falsa, porque ele levanta falsos, ele faz fofocas, ele faz um tipo de assédio indireto altamente perigoso. Então é importante que as empresas façam esse tipo de auditoria. É uma auditoria sutil, uma auditoria discreta, totalmente sigilosa. Essa informação, a gente faz essa auditoria e leva diretamente a quem nos contratou, a direção máxima da companhia. Assunto discreto, ninguém sabe, ninguém tem noção de nada do que está acontecendo. Nós entramos na espécie de análise comportamental empresarial. E nós trabalhamos com um bom servidor que esteja com problemas. Trabalhamos com a técnica de terapia transpessoal e com a técnica também, caso ele queira, evidentemente, porque para a pessoa fazer terapia tem que querer, a técnica de hipnose e regressão. Quando ele tem um problema familiar, quando ele tem outro problema, mas ele sempre foi um bom servidor, mas aquele momento ali está com aquele problema. E ele então precisa de ajuda. E nós estamos para ajudar. E ele volta ao meio da companhia, totalmente adaptado e cada vez melhor para servir as empresas a cumprirem seus objetivos e suas metas, e a pessoa que está trabalhando, trabalhar feliz. E o meio ambiente se tornar um meio ambiente feliz, meio ambiente de trabalho. Então é importante que a gente note que o psicopata, pelo transtorno da personalidade antissocial, ele é avesso à sociedade. Ele quer destruir as coisas. Ele só pensa nele e ele sobe. Infelizmente o mal acaba subindo. Mas, como a gente diz, a luz nunca perde contra os esforços da sombra. Pelo contrário, brilha ainda mais. Mesmo que ele possa subir por algum momento, com certeza vai ser detectado que ele é psicopata, principalmente hoje em dia, com a tecnologia, com a ciência psicológica, psicanalítica e com essa análise comportamental sendo bem visto dentro das empresas de forma preventiva, a evitar que a empresa sofra um dano moral na Justiça do Trabalho de 50, 100 mil, porque tem na empresa um psicopata e não conseguiu detectar. E deu asas a ele. Ele é extremamente perigoso. Ele tem uma parte do cérebro que não funciona, que é a parte das emoções, né? É o sistema límbico, não funciona. Eu, você, o senhor e a senhora, a gente sente emoções. O público que está aqui sente emoções de amor ao próximo, de amizade, de respeito, de carinho, de depressão, de tristeza, de alegria, de ódio. Normal do ser humano, mas ele não. O sistema límbico do psicopata está paralisado. Ele não sente nenhuma emoção. Se você agredir ele, ele não está dizendo nada para ele, está na dele. Ele não sente a autoestima dele baixar. Ele não sente. E o que acontece? Ele, dessa maneira, quando ele trabalha frio e calculista, ele atinge os objetivos. Porque nós erramos muito por quê? Porque nós somos seres emocionais, somos seres humanos. A emoção nos faz errar, nos faz ter uma visão das coisas erradas às vezes. Mas ele não tem emoções. O psicopata é extremamente frio, extremamente perigoso. E a gente quer continuar esse trabalho de assédio moral na relação de trabalho, trabalhando o psicopata. No próximo programa, não perca.
toda quarta-feira às 22 horas no portal jorgeguedes.com. E no portal jorgeguedes.com, nos vídeos, que fica 24 horas de domingo a domingo. O senhor pode rever os programas nossos. Não perca na próxima quarta-feira. Assista, divulgue, traga seus amigos, traga seus colegas. Estamos com o auditório lotado na Faculdade de Cidade. Muito obrigado ao senhor e à senhora. Nós estamos aqui para servi-los. Um sistema de informação qualificada, um processo educacional. Este é o propósito do portal jorgeguedes.com. Não percam psicologia jurídica e muito mais assuntos no próximo programa, além da continuidade do assédio moral nas relações de trabalho e a questão do psicopata, que é muito importante que a gente estude. Nós estamos cada vez mais evoluindo nas informações que trazemos para o senhor e a senhora. Não esqueça de se matricular no curso de análise comportamental empresarial, com ênfase em técnicas de hipnose e regressão para os colaboradores, para os empresários. Não perca, só teremos turmas com 2 alunos. O curso é tão prático, tão teórico, que é um curso extremamente fechado. E estamos também lançando em livros DVDs. Não perca, no programa Jorge Guedes. Pode se comunicar conosco. Muito obrigado ao portal Jorge Guedes. Muito obrigado à Faculdade de Cidade. Muito obrigado ao nosso querido coordenador do curso de Comunicação Social, o professor Diogo. Muito obrigado a todos, a direção da Faculdade de Cidade, ao professor Renato, professor de Administração, nosso coordenador, professor Alex, professor coordenador do curso de Direito. Muito obrigado a todos vocês. E outras faculdades, estamos aqui abertos. Nós estamos nesse intercâmbio universitário. Estamos ampliando para universidades de Portugal e da Argentina também, com intercâmbio de alunos e participação, já que o portal Jorge Guedes chega à Argentina, chega a Portugal, na esfera internacional e na esfera nacional. Mais uma vez, muito obrigado pela oportunidade de estar aqui. Fico muito feliz em estar levando informação qualificada, informação educacional para o senhor e a senhora. Muito obrigado. Nosso programa continua. Dia 3 de março, o programa continua. Participe do nosso curso, vagas limitadas. Assista o nosso curso e nós estaremos dando notícias do curso também, como ele está se desenvolvendo no nosso programa. Mais uma vez, muito obrigado. Bom dia, boa tarde, boa noite. O senhor pode estar assistindo esse programa a qualquer hora, mas o senhor com certeza está recebendo informação extremamente qualificada. Muito obrigado a todos, muito obrigado e até o próximo programa. Não deu para você ler, viu? Na próxima. Na próxima. Tem coisa para eu ler aqui, né? Tem coisa para você ler. Botando essas notas logo, né? Não?